Professor Cristiano, meu amigo, como é que você está? Grande professor Renato, tudo bem? Tudo bem? Todos bem? Tudo bem, meu querido. Deixa eu te falar. Primeiro, estou muito feliz de te receber aqui, meu amigo, por vários motivos, né? Um dos motivos é o respeito profundo e admiração que eu tenho pelo teu trabalho, pela forma que você desenvolve os seus estudos, o amor que você tem pelos pontos que você resolve realmente abraçar, e queria até te confidenciar, né? E falar isso em público. Eu lembro que naquele congresso que a gente teve lá em Gramado, eu estava na época de defesa, de concretização da tese de doutorado, e aí um dia no café da manhã, eu fui tomar café da manhã, e quem tomou café da manhã? Eu, você, professor Guilherme Martins, daqui do Rio, e mais o professor Plínio, que também estava lá. E aí, como eu estava estudando sobre a hipervulnerabilidade da criança, e aí você estava à mesa comigo, e teu trabalho é todo de hipervulnerabilidade, quer dizer, esse grande trabalho de hipervulnerabilidade teu é voltado para o idoso. Eu lembro que eu roubei muito de você informações, e como faltava para o evento começar, você, sem saber, de repente, me ajudou monstruosamente, e o meu pensamento jurídico ele se tornou outro por tua causa. Muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente, meu irmão. Nossa, eu que agradeço o convite, é um prazer sempre estar contigo, né, Renato? A gente se conhece de longa data aí, com trocas acadêmicas aí, de amizade, né? Agora que você falou também, já deu saudade dos congressos do Brasil Com, né? Nesse momento que tem que estar todo mundo mais recluso em casa, né? Mas graças a Deus a tecnologia que a gente desenvolveu para o século XXI permite também que estejamos com todos, né? Acho que hoje aí, embora se pense em outras coisas, o grande responsável aí pelo convívio social é o técnico de TI, né? Que é justamente o sujeito que criou o Facebook, Instagram e outros meios de encontro, né? Então a gente vai se aprimorando aí para esse século XXI, né? Que acho que agora ele entrou. Agora acho que ele deu o ar da graça dele. Agora foi, né? Bom, Né? vamos lá. Cristiano, deixa eu te explicar aqui como é que normalmente eu divido, né, os nossos encontros. O pessoal que já está assistindo já está acostumado, mas é só para você entender o seguinte, quer dizer, você está vendo, eu desativo os comentários por dois motivos. Um, nós temos um campinho, se olhar aqui embaixo da tela, tem um pontinho de interrogação, é, uma casinha, né, com um pontinho de interrogação, onde as pessoas podem encaminhar as perguntas por ali. E a outra coisa é que os comentários ficam passando na frente do rosto da pessoa que está sendo convidada, e tira um pouco da atenção. Então, quem quiser encaminhar qualquer pergunta, coloque aí nessa interrogação. A gente vai começar um bate-papo agora sobre a figura do consumidor idoso nesse período tão difícil. A gente se aprofunda em relação ao tema, e lá na frente abrimos para o bate-papo, para alguns comentários, e depois eu quero conhecer um pouco mais do Cristiano, né? Outra coisa, mas isso eu vou deixar para o final, vou falar do Grêmio no final, tá bom, Cris? É importante retomar o futebol, né? É outro papo, né? O futebol não é para que as pessoas te conheçam, saibam do ser humano que eu tenho a felicidade de conhecer, para que as pessoas conheçam também. Bom, vamos lá. Cristiano, me diz uma coisa. Primeiro, contextualiza para o pessoal a figura do idoso dentro do cenário social. O idoso ele foi uma figura pensada, né, já desde a Constituição de 88. Nós temos lá o dispositivo, o artigo 230, artigo 230 da Constituição Federal, que diz que a sociedade, a família, o Estado devem garantir, entre outros termos, né, tentando resumir, qualidade de vida ao idoso. Quando a gente pensa em garantir a vida de alguém, essa vida tem que ter qualidade. Uma vida sem qualidade, não, ela perde o contexto, né? Ela é uma vida de muito sofrimento. Então ali você tem a ideia de defender o desenvolvimento da personalidade do idoso, proteger a saúde dele, proteger a dignidade dele. Então, desse artigo 230 da Constituição Federal, a gente começa também a olhar não só na Carta Maior, mas também em outras normas,
esses espaços de proteção do sujeito mais velho, né? Sujeito de idade avançada, né? Dentro do ritmo que a gente anda mantendo em termos de longevidade, né, para esse século XX, final do século XX, início do século XXI, nós temos cada vez mais um aumento muito grande de idosos, né, ao ponto aí de que daqui talvez a uns 15 anos, possivelmente 30% da nossa população já seja idosa, né, já seja de indivíduos de 60 anos ou mais, né. E isso tudo tem várias repercussões, né. Dizem, inclusive, que o atual coronavírus pegou muito forte na Itália por conta de um número muito grande de idosos, né. Então a gente observa que faltou cuidados ali, né? Faltou uma prevenção maior para proteger esse grupo especial e que, na medida que é também uma boa parte da população, é quem carrega também a economia, né? Quer dizer, todos são importantes dentro desse contexto de vida contemporânea, né? E depois dali a gente teve alguma regra mais especificada dentro do Estatuto do Idoso, né? Mas aí a gente vai colocar esse idoso no mercado e vai olhar para o Código de Defesa do Consumidor e vai ver como essa norma também vai atingir ele dentro da sua parte específica, né? Nós temos vários grupos que sofrem de maneira diferente, como é o caso da tua grande pesquisa, que são as crianças, nós temos os idosos, nós temos os deficientes, nós temos os doentes, cada um com a sua peculiaridade, cada um tentando extrair o melhor do Código de Defesa do Consumidor. É verdade. Bom, vai continuar? Não, pode lançar, pode falar. E eu fico impressionado, né, Cristiano, porque quando a gente estuda o direito do consumidor e, sobretudo, a análise econômica de uma sociedade capitalista, né, através do consumo, remuneramos empresas, as empresas recolhem impostos e essa mecânica capitalista ela vai caminhando. E aí a gente acaba encontrando, imagina que a gente tivesse um feixe assim, né? E nas extremidades nós tivéssemos as crianças e os idosos, que, de certa forma, em um primeiro plano, as crianças não acabam, de certa forma, economicamente influenciando tanto. Mas, porque, veja, hoje, boa parte do consumo das famílias é impulsionado pelo hábito das crianças, e os idosos têm uma parcela de consumo muito grande, por questão de medicamentos, planos de saúde e tudo mais. Mas o que me deixa triste é, dentro dessa dinâmica capitalista, quando a pessoa vai se tornando mais idosa, o capital vai se virando contra ela, porque ela vai deixando de ter aquela grande capacidade ativa, de um ápice profissional como o seu, como o meu, como de muitas pessoas. A pessoa, quando vai deixando de contribuir para o mecanismo social, ela vai sendo colocada um pouquinho à margem. Você tem esse sentimento também, não? Em alguns setores, sim, né? Na medida em que ela perde um pouco a capacidade de compra dela, ela vai sendo esquecida por determinados setores, mas enquanto ela serve a outras perspectivas, ela continua sendo buscada, né? Como é o caso aí dos contratos de crédito consignado, né? Na verdade, são indivíduos que, a partir de uma certa idade, nem tem uma demanda tão grande de uma série de implementos que são oferecidos na sociedade. Não porque ele não precisa, mas porque ele também amadureceu, né? Na medida que a gente cresce e amadurece, a gente vai conseguindo aferir a inutilidade de uma série de coisas, né? Então a gente já não precisa tanto acessar algumas situações, mas esse idoso ele acaba sendo, por vezes, cooptado pela família para que ele permita que os membros mais jovens também possam adquirir determinadas coisas que o salário ou a ausência de emprego não permite, né? E isso aí gira uma roda de superendividamento, né? E às vezes até uma quase escravização econômica do sujeito, né? Por conta desses contratos aí. Não digo que eles são de todo mal, mas eles são capazes de gerar muito mal também. Isso que você falou, eu achei interessante, né? Nesse período de arroxo, de cintos, né? A gente acaba notando, eu estou sentindo na pele isso, a quantidade de coisas que eu comprava que eram absolutamente inúteis, né? Realmente, eu acho que a maturidade ela vai te dando... Até os momentos de crise, eles servem justamente para isso, né? Para te dar uma consciência maior. Eu estava pensando aqui a quantidade de cafezinho que eu consumia durante o dia. Quando eu ia para o centro da cidade, eu dar uma aula, alguma coisa, sempre parava num cafezinho, tomava, comia um pãozinho de queijo, não sei o quê.
eu não sei o que é fazer isso há um bom tempo, e eu acabei colocando no papel quanto que isso representava, né, no final do mês para mim. Me diz uma coisa, nesse período, Cristiano, quais têm sido os principais problemas que os idosos têm atravessado? Bom, acho que a gente vai ambientar para uma realidade nova, né, pensando em coronavírus, né? Sim. Existe o antes e existe o coronavírus. O coronavírus, ele tem o efeito da patologia, mas ele tem um efeito econômico e ninguém sabe muito bem o que é um, o que é o outro, né? Hoje a gente é inundado por fake news, né? No sentido de que a gente continua sem saber propriamente o que está ocorrendo, né? E aí a gente vai começando a tomar decisões e cada decisão que a gente toma tem uma consequência, para o bem ou para o mal, né? Então, no primeiro contexto, até em termos de idosos, alguns poderiam olhar como preconceito, mas para a gente ver como existe o preconceito bom, né? Que foi justamente a ideia de reclusão. Não, você não vai acessar determinado espaço, você não vai acessar um banco, você não vai acessar um mercado, você não vai sair na rua, porque justamente você é um grupo de risco. E a saúde, de uma forma geral, teria dificuldade em lhe atender e lhe atender também outros idosos num número maior. Então, a primeira ideia é um preconceito positivo, você não pode sair de casa, né? Agora, o que esse idoso em casa ele está aferindo, né? Será que ele está mais exposto a uma publicidade que vem da TV ou publicidade que vem da internet? Será que ele está mais exposto também a golpes cibernéticos, né? Nós temos agora aí para entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Para tentar criar algumas barreiras no mau uso da internet, né? Que é uma coisa frequente, né? A internet ela é seguidamente saqueada por hackers que pegam seus dados e fazem diversas operações. E aí, como existe ainda uma reclusão muito grande, a gente não conseguiu mensurar em números se esses idosos em casa estão sendo submetidos a um ataque maior em termos de lesões econômicas ou não, se eles estariam, como tu mesmo disse, mais parados, né? Tu largou o cafezinho, né? Será que os idosos também pararam de consumir outras coisas, né? Muitas vezes a gente, embora, claro, a economia não esteja girando, né? A gente tem que lembrar que um momento de satisfação é poder pegar a fatura do cartão de crédito e ter um valor bem pequeno a pagar, né? Porque, afinal de contas, a gente não está gastando e não está pagando, né? Então, também a gente não lembra, por vezes, que a felicidade se encontra em não gastar, né? Em não se endividar, né? Que é o que o momento tem propiciado, né? Agora, talvez eles estejam realmente mais expostos a algumas seduções, né, do mercado, justamente por conta da reclusão que afasta eles até de um contato com filhos, netos, amigos, né? Aquele passeio, né, usual do idoso, do dia dele, que ele ia na praça, conversava com amigos, isso acabou, né? E como é que ele está fazendo para suprir essa ansiedade, né, e esse momento de isolamento, né? Será que o mercado está servindo para ele compensar alguma ausência, né? Isso a gente ainda não sabe, né? São só cogitações. Vamos ver mais adiante quando voltarmos para a rua e pudermos ver os números, né? Pelas previsões, pelo menos eu estava vendo um estudo que me parece ser razoável, que a vida que a gente tinha só volta ao normal, pelo menos a vida vivida, né? Só volta ao normal por volta de setembro a outubro do ano que vem, né? Você vai ter uma volta gradual, mas para a gente retomar como realmente estava. Isso se não vier segunda onda, aquelas histórias todas que já tem aí para matar a gente do coração. E realmente o mundo mudou depois disso. Eu estava conversando com o Leonardo ontem e ele falou muito bem, cara, mudou, o servidor público mudou, as sentenças vão mudar, os advogados vão mudar, a história da gente mudou, se definiu, né? Isso aí antes e depois do Covid. Me diz uma coisa, a questão que me preocupa, né? Você levantou a questão dos empréstimos consignados e que continuam sendo realizados à torta e à direita, sobretudo através de telemarketing, né? Me diga uma coisa, como é que você pensa sobre a possibilidade de, nesse momento, a gente ter uma renegociação contratual, um ajuste contratual, seja pela figura do idoso, seja pela figura do atual contexto? Ontem teve até uma liminar, uma ação
Popular, se não me engano, de um advogado, que ele entrou junto à jurisdição ali do Distrito Federal, numa vara federal, e conseguiu ali uma liminar suspendendo os descontos dos contratos de crédito consignado com validade para o Brasil inteiro, né? Acho até que é uma decisão que, bom, se não foi cassada ontem, deve estar para ser modificada no atual momento, né? Acho que ela não vai permanecer, até pelo impacto dela, né, também de uma forma tão grande, né? Não que eu não acho que ela não seja interessante, mas eu acho que quando a gente vai falar de Covid e coronavírus, necessariamente tem que se trabalhar o caso a caso, né? Porque ou a gente corre o risco de entender que não existe nenhuma modificação superveniente que levasse a uma revisão, ou a gente vai entender que, de uma forma geral, todos estão sofrendo da mesma maneira, né? Então, acho que você tem que falar no caso a caso, né? E daqui a pouco você tem um idoso que tem ali seu crédito consignado sendo descontado, mas esse mesmo sujeito, ele dependia da renda da esposa, por exemplo, que era uma profissional liberal, e por conta da quarentena ela não consegue trabalhar. Claro que aí você pensa também em diminuir a margem dele de desconto, porque num plano geral ele está sendo mais afetado, né? E dentro desse contexto aí, o que acontece? Esse crédito consignado, ele é um dinheiro que num primeiro momento ele parece de barato, porque as taxas dele as taxas de juros são limitadas, são 2,30, enfim, parece ser um dinheiro bem pagável, né? Mas o que a gente acaba vendo em muitos casos é que a pessoa ela entra num ciclo de renegociação e quando você vai ver já vira uma prática usual de 5 a 10 anos fazer contratos de crédito consignado, né? E quando você faz um contrato de crédito consignado, você fica também, de certa forma, mais fácil para ser encantado por outros serviços também da instituição bancária, como é o caso de seguros, cartão de crédito, entre outras estruturas, né, que também demandam um aporte financeiro muito grande, né? Então, a gente tem que se questionar, né, afinal de contas, por que os idosos estão tanto recorrendo a isso? Será que realmente é necessário? Ou acaba começando como uma espécie, né, de experimento, né, de brincadeira, que depois se transforma numa patologia econômica muito grave, né? E essa falta de contenção, embora se exista o limite de 30% de desconto sobre a pensão do idoso aposentado, por exemplo, né, essa falta de contenção, ela acaba, então, justamente escravizando o sujeito economicamente para quase ter como algo da vida manter uma situação de crédito com alguma instituição financeira. É isso aí. Bom, eu não sei se você já viu, Cristiano, eu assisti no outro dia, me chamou muita atenção, de repente, se você não viu, eu te mando o vídeo. Hoje em dia, já tem nos Estados Unidos, os caras estão querendo importar essa tecnologia para cá, que é você ter o plano de saúde e você ter a disponibilização de um drone com um desfibrilador. Aí a publicidade é mais ou menos assim, né? Um idoso começa a passar mal em casa, a filha começa a gritar desesperada, aí liga. Aí num atendimento, que é aquele maravilhoso, né? Que entra em contato, no primeiro toque a pessoa, pois não, aí, ok, aí corre, mostra os socorristas entrando na ambulância e do teto da ambulância decola o drone. Aí vai assim, aparece a ambulância ainda e o drone passando zoom, muito rápido, né? Aí o drone para na porta da casa da vítima, da pessoa que está tendo o ataque. Aí a filha vai, pega o drone, fecha as asas do drone e vem como se fosse uma maletinha que tem uma câmera e tem um alto-falante. E aí ela vai dialogando, aí mostra, aí a pessoa lá deitada, aí eles colocam os eletrodos assim, aí, olha, agora vamos lá, mas está chocado, se afastem, aí aparece assim, ó, tum, e aí escuta ao final um som de um coração, e aí aparece, né, olha, o nosso plano de saúde faz isso, faz aquilo, é o único que tem isso, que tem aquilo, não sei o quê. Bom, parece risível para quem não precisa disso. Ou quem não quem de repente está bem preparado para o assédio do marketing. Só que os homens de marketing são fogo, né? Eles não vendem
produtos, eles estimulam necessidades nas pessoas. Eu fico imaginando uma publicidade como essa chegando aqui no Brasil, agregando o serviço do plano de saúde, o quanto que isso não pode importar e o quanto que a pessoa não pode influenciar. Esse é um ponto sério e tudo mais. Agora, eu fico imaginando, Porto Alegre, eu não sei, né, Cris, mas aqui no Rio de Janeiro eu fico imaginando um drone voando ali, passando ali na maré, mais ou menos, o pessoal pega o drone, com a pipa, e às vezes erra o endereço e não vai. O Waze aqui erra tudo. Eu fico imaginando, na prática, isso funcionando. Mas note, por que eu estou fazendo essa conexão? Para mostrar a questão do assédio ao consumo. Né? A que nível que o fornecedor chega para poder contextualizar. E nesse contexto dos planos de saúde, quais têm sido os principais problemas vividos pelos idosos relativos aos planos de saúde? Bom, começando até pelo que te chamou a atenção de publicidade, tu trabalhas, né, de forma paradigmática com isso, né? É uma referência, né, dentro do estudo da publicidade, também na proteção das crianças, né, quando expostas ao discurso do mercado, né. Bom, primeiro, assim, nada se vende sem publicidade, né, ao menos no sistema capitalista, né, tanto é que as grandes marcas, grandes empresas, eles gastam milhões em publicidade, né, e muitas vezes também jogando com uma ideia muito grande de risco, né, tem campanhas que você faz, gasta milhões e é um fracasso total, né, na medida que outras você consegue um retorno e supre aquilo que você gastou antes, né. Agora, quando você pensa numa publicidade dessa que você falou, né, que me parece ser algo muito bem desenvolvido, né, você está dialogando com um sujeito lá que é PhD, né, em marketing, né. A mesma coisa que você falar trocar ideias de direito com um jurista com 20, 30 anos de pesquisa e academia no lombo, né. Então, esse sujeito que está dialogando com você, né, dentro do estudo do marketing, ele vai procurar o que aquela comunidade, aquele país ali, quais são os anseios de consumo, né, e quais são as aflições psicológicas para justamente te colocar produtos numa linguagem que alcance a você, né. Aí essa questão aí de usar um drone para salvar alguém que está né, tendo um ataque cardíaco, quem sabe daqui a alguns anos seja uma realidade, por enquanto é pirotecnia, né? Mas a gente já tem, até no mercado, não em termos, não falando só mercado necessariamente, mas em termos de serviço, algumas evoluções na área de medicina. Hoje você já tem médicos que operam lá num hospital nos Estados Unidos, em algum outro lugar da Europa, comandando um robô, né? Basicamente você não mexe mais o bisturi, você mexe alavancas, até porque a mão humana, ela treme, né, na hora do bisturi, a mão do robô não, ela fica firme, né. Então a gente já tem cirurgias feitas à distância, né, e agora, por conta da necessidade dessa nossa reclusão social aí, foi autorizada a telemedicina, que também chega aos planos de saúde, né. Então você estaria sendo atendido por um médico, com algumas pautas de segurança, até para você poder extrair dali, quem sabe, uma receita de algum medicamento controlado, né, e que seja verídico, né, que tenha sido dado por aquele cidadão com o qual você não conseguiu conversar, pessoalmente, né, e isso importa que você possa fazer uma consulta também com profissionais de fora da sua cidade, né. Eu de Porto Alegre vou consultar um especialista ali no Rio de Janeiro e a consulta dele vai ser tão válida quanto a física, porque o momento exige isso, né. Agora, algumas pirotecnias, como essa que tu falou, realmente, aí já é a porta de entrada para a venda de algo, né, que por enquanto não é realizável, mas um futuro, quem sabe, né. E no contexto de planos de saúde, né, claro, aqui a gente começa a expandir aqui uma série de situações, né. O idoso é um elemento mais sofrido, né. Ele acaba sendo um cliente mais sofrido nesse contexto, principalmente por conta do valor que ele paga, né? Por conta da mensalidade dele, ou do prêmio, no caso de um seguro-saúde, né? Porque no Brasil o sujeito deveria ter acesso à saúde pública, né, de forma universal e gratuita e com qualidade, né? Isso está lá no artigo 6º da Constituição Federal, no 196, depois tem a lei do SUS, que é 8.080, enfim,
não precisaria comprar um plano de saúde, né? Essa seria a primeira promessa do legislador originário da Constituição de 88. Deixa eu Mas... só fazer uma pausinha aí. Volta daí, guarda daí, tá, Cristiano? Pelo amor de Deus. Não quero te interromper, mas já te interrompendo. Não, claro. Parecendo eu começo a falar, bom, faz um recorte necessário. Não é isso. Continua daí. É só porque você me trouxe um ponto que me chamou muito a atenção. Quando eu falei desde o início da vida da gente mudar, engraçado, né? Como é que... Tudo bem que o consumidor, às vezes, ele gosta de ser consumido. Isso é fato. Só que, quando a gente não observa o aspecto social, a gente consegue ver o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, e o grande fator da pandemia. Por quê? Você trouxe para mim aqui, agora, um dado muito interessante dessa necessidade de um tratamento por parte do SUS, por parte do Estado, tanto da pessoa idosa quanto de todas as pessoas, e que dentro de uma dinâmica capitalista, às vezes isso não funciona. Né? Quando a gente assiste aquele filme Sicko, né, do Michael Moore, que mostra como é que é a dinâmica capitalista de planos de saúde nos Estados Unidos, quer dizer, se você não tem emprego, você não tem acesso à saúde, se você não paga pela sua saúde, você não tem retorno, porque é o supercapitalismo voraz. Agora, olha o preço que eles estão pagando, justamente porque não criaram essas políticas que você agora sustenta. Quer dizer, que você sempre sustentou, mas que nesse momento da live você está sustentando, trazendo aqui, olha só, o idoso, assim como nós temos esse direito constitucional garantido em relação à saúde. Se a gente não tivesse esse mínimo preparado, talvez a gente estaria vivendo uma dinâmica ainda muito pior do que estamos vivendo. Então, quer dizer, a importância das políticas sociais de acesso à saúde, seja ao idoso, ou seja, a todas as pessoas, que acaba, no final da história, sendo muito importante até mesmo para o aspecto econômico. Porque olha lá o Trump dando 1 trilhão, já foi agora para 2 trilhões de dólares, justamente porque eles não estão preparados para suportar esse coronavírus, né? Então, eu só queria, já que você botou essa bola rolando, ressaltar a importância das políticas sociais e fazer essa análise do capitalismo voraz, que até há bem pouco tempo todo mundo só queria saber dele, mas vendo que quando você não cuida das pessoas, a própria economia sofre lá na frente, só que dessa vez pelas mãos de um vírus, né? Na verdade, o coronavírus ele né, tem essa relevância, né, em termos de causar medo e apreensão econômica, né, mas a gente esquece que existem várias outras doenças anteriores a ele que matam muito mais, né, e que há uma série, né, pelo menos pegando aqui no Brasil, né, quando a gente pensa, não vai haver respiradores, leitos em UTI, bom, mas tem milhões de brasileiros que convivem com essa realidade, né, que não vão ter tratamento, não vão ter atendimento, né, pessoas que moram no interior, principalmente para o norte e nordeste, realmente não adianta fazer o que, né, às vezes não tem nem plano de saúde, né, se a gente for pegar lá na ANS, lá tem um mapa de distribuição de operadoras pelo Brasil, né, a grande parte do território nacional, quase 70%, né, em termos de municípios, você não tem proteção de planos de saúde, né? Nenhuma operadora quer ficar atendendo no interior da Amazônia, por exemplo, né? Que é um estado muito grande, você não tem muitas vezes vias terrestres, né? Tem que usar outros meios de locomoção, e se você não tem numa cidade um mercado relevante que lhe consiga fornecer um aporte financeiro interessante, você não vai para lá. E onde não tem aula também, daqui a pouco já não tem o SUS. Então a realidade de não ter medicina é muito forte em milhões de brasileiros. Agora nós estamos começando a pensar que isso falte para o coronavírus, mas falta para uma série de outras coisas, né? E, na verdade, o plano de saúde, por que a gente contrata? Justamente quem pode, já com a ideia de que não vai ter no SUS, né? Então, assim, não adianta pensar em falta de leitos no SUS, porque isso já foi imaginado por quem paga o plano de saúde, né? Então, nós temos aí quase 50 milhões de brasileiros, 47 milhões aí parece,
Agora tem que ver até se não vai haver uma queda, né? Não sei se não vai haver uma queda de usuários nos planos de saúde, porque nós temos muitas empresas quebrando, né? E aí também se esgotando os planos coletivos, e aí os funcionários perdendo emprego ou deixando simplesmente de ter o plano de saúde, né? A gente tem que esperar chegar ali por julho, agosto para computar e ver efetivamente o que sobrou ainda de usuário ativo em termos de planos de saúde, né? A sorte desse setor é que ele responde aí, talvez pelo segundo desejo do brasileiro. O primeiro desejo do brasileiro é ainda ter a casa própria, né? O segundo desejo é ter a saúde, né? A casa própria, se você pega em termos de Europa, isso já não existe mais, né? Você tem famílias lá que alugam imóveis há 20, 30 anos, porque nunca vão conseguir comprar um imóvel mesmo, porque é muito caro, né? E a gente ainda guarda esse sonho como uma espécie de realidade inalcançável. E, pelo menos seguindo junto ali, tem a ideia de plano de saúde, mas 3/4 da população, um pouco mais, não são atendidas pela saúde privada, né? É um grupo bem menor, né? Se a gente for fazer aquela análise, né, de quem é que cuida de políticas públicas de saúde no Brasil, políticos que por muitas vezes são subsidiados em suas campanhas por planos de saúde. Então, o dia que o SUS funcionar, para que vai precisar do plano de saúde? Então, essa dinâmica acaba sendo perversa, né? Bom, eu queria voltar nesse tema da publicidade para o idoso, né? Da publicidade para o idoso, do assédio de consumo, e você trouxe a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu estava vendo no outro dia que, acho que foi o Google que foi autuado. Eu até tenho o equipamento aqui em casa, que é aquele que você fala, né, e aí liga a televisão, às vezes apaga uma luz, ou faz uma coisa ou outra. Eu tirei ele da tomada, porque eles foram autuados, né? E quando a gente falava qualquer coisa em casa, eles absorviam aquela informação e nós recebíamos informações. Teve uma marca de televisões muito famosa também, que o controle remoto, eles descobriram uma ranhura, né, no controle remoto, e essa ranhura era um microfone, que aí quando você falava, a informação ia para a Smart TV, né, com isso ganhava a internet, e eles iam mandando a oferta de bens de consumo para as pessoas. Bom, isso fere a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor, vai demorar um pouquinho mais para entrar em vigor, mas já fere o próprio Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, e por aí vai. Quer dizer, a gente tem a publicidade, que é o exercício regular do direito, né? O fornecedor ele pode promover a publicidade tranquilamente. Só que quando a gente rompe aquela linha tênue lá do artigo 187 do Código Civil, do exercício regular do direito, e entra pelo campo do abuso de direito, que é quando eu invado os domicílios e começo a pegar as informações pessoais para poder trabalhar, isso seria simples da gente desenvolver sobre o aspecto do não idoso. Agora, nesse momento de reclusão, essas informações se potencializando, como é que você vê a figura do idoso, que já é mais vulnerável do que a média, quando ele se confronta com esse tipo de forma tão invasiva de técnica comercial? Bom, voltando de novo, né? Coronavírus, início do século XXI. Né? Coronavírus aliás, informação é o ouro da vez, né? Porque justamente a gente criou meios de comunicação virtuais, né? Onde a gente está passando nossos anseios, nossos desejos e nossos dados, né? Se a gente olhar, por exemplo, a notícia que saiu ontem ou hoje em termos de mundo, as pessoas praticamente estão pagando para você levar barril de petróleo. Ou seja, petróleo caiu vertiginosamente, já era para o ouro negro, e agora nós temos realmente a ocupação disso com a informação. Na verdade, o que acontece? Quanto mais informação você tem de alguém, mais você vai lucrar depois em termos de negociação desses dados, né? Hoje você vende dados, né? Às vezes você nem vende um produto, você vende dados, né? E esses dados você passa ali também por robôs, por algoritmos, né? Então você está sempre perseguindo a pessoa, né? Dentro de um contexto de ofertas variáveis sobre produtos.
né? Se hoje você entra, por exemplo, num iFood, né, daqui a pouco você faz uma compra, depois você é perseguido aí várias vezes por várias ofertas, pega o cupom isso, o cupom daquilo, né? E na medida que eu peço pizza, né, por exemplo, nunca me fazem oferta de salada, né? Nunca vem uma oferta de restaurante de salada, enfim, né? Então, quer dizer, a gente está sendo lido realmente de uma forma muito nítida, né? E existe, claro, uma lei de proteção de dados que impede essa venda esse arquivamento para venda posterior de dados, né? Mas não dá para deixar de se perder a ideia de que nós estamos muito vulneráveis a essas estruturas, né? Na medida que você entra na internet, você deixa um passo e aí o robô já sabe quanto que você calça e qual é o seu tipo de sapato, né? Você vai ser sempre procurado para receber esse tipo de situações. Um idoso, você tem que mais ou menos analisar quais os tipos de situações que lhe agradaria a partir de uma certa idade, né? Porque, como eu disse, na medida que o sujeito envelhece, ele também amadurece, né? E ele consegue filtrar algumas coisas, né? Então tem desejos de juventude que você não oferece para o idoso, né? Mas tem coisas já para a idade dele que são interessantes, e o grande problema é que nessa oferta maciça, né, de produtos, porque todos querem um espaço também para chegar junto ao idoso, nessa oferta maciça, você acaba levando o sujeito talvez aí para setores de superendividamento, né, que já era um mal com o qual a gente convive, e acho até estranho que diante dessa aprovação, ou pelo menos essa emissão quase em nível industrial de MPs, né, MP que muda relações de trabalho, MP que atinge a parte do turismo e hotéis, MP que lida com o setor X. Por que não é aprovado regras de contenção do superendividamento? Né? Regras que imponham deveres aos bancos e instituições financeiras para que reduzam esse apetite voraz, né, de ficar levando sujeitos a uma linha de quase escravização econômica para o resto da vida por valores para comprar, às vezes, produtos que não são tão essenciais, né, já são supérfluos, né. Talvez a gente devesse aproveitar esse momento, que ainda não me parece que está servindo para isso, para uma grande reflexão do que é o importante, né, o que é importante para mim no século XXI, né, o que o isolacionismo me gerou, né, a partir disso eu comecei a analisar que determinadas coisas eu não preciso, né. Como tu também disse, eu sinto falta dos cafezinhos. Bom, talvez tivesse cafeína demais durante o dia, né? Poderia reduzir, né? E daqui a pouco tu tem a oportunidade de descobrir que tu é um mestre do café, né? Imagina isso, né? Daqui a pouco você acaba descobrindo que você faz um bom café e que supera até outros, né? Cristiano, meu filho, eu olhei aqui agora, rapaz, um pacote de um café legal custa R$ 12. E um pacote daquele dura um mês para mim aqui em casa, né? Com a quantidade... Sabe? Quanto é que é um cafezinho? Não, custa R$ 6 às vezes, né? Dependendo do lugar que você compre. Realmente a história mudou. Queria te fazer uma pergunta que eu gostei de tu falando. A autonomia da vontade do consumidor está em xeque? Olha, eu achei que a autonomia, do jeito que a gente estava construindo o sistema de relações negociais, e eu vou botar também a própria interpretação jurisprudencial, tu também é testemunha, né, visível disso, a gente estava recolhendo aí um cenário cada vez mais negativo para o consumidor, né? A gente viu um cenário de propostas de redução de pleitos e, ao mesmo tempo, uma contemplação muito grande de grandes grupos, né? Quase como se eles tivessem o poder legiferante total do mercado, né? E o que seria algo do costume que vem da sociedade, algo imposto por esses grandes grupos, né? Então, eles estavam com acesso muito facilitado em termos de poderes, né? Para justamente consolidar a posição deles e o desejo deles. Agora, eu acho que com o cenário atual, perda de empregos, redução de salário, né? Isolacionismo, né? Eu acho que todos vão ter que repensar um pouco a importância do consumidor, ao ponto de revalorizá-lo, para poder realmente fazer com que o mercado volte a funcionar. Agora a gente está começando a se dar em conta como o consumidor é importante. Quando você vê empresas dizendo, bom, o meu rendimento, meu faturamento caiu 80%, caiu 90%. Sim, e quem é a peça essencial disso é o consumidor, né? Como Henry Ford já dizia, né?
já há vários anos, né, há várias décadas, né. Então, eu acho que agora é um momento para o mercado começar a ser um pouco mais sensível, né, e menos selvagem, né, menos utilitarista, né, eu te uso até onde você me interessa e depois eu te descarto. Talvez seja o momento agora de mostrar que você é confiável, né, eu sou uma marca confiável e eu quero estar contigo durante um bom tempo e eu preciso muito de ti, né, eu acho que eu preciso mais de ti do que tu de mim. Mais ou menos isso. Fiquei até emocionado agora, sabe? Rolou até um clima assim, né? Achei bacana, um namoro do consumidor com o fornecedor. Bom, deixa eu fazer o seguinte, Cristiano, você viu, ó, já se passaram 47 minutos da nossa live e com 1 hora a live cai. O Instagram derruba a live depois de 1 hora. Então a gente tem que se limitar a esse tempo e eu vou porque eu tenho uma enxurrada de perguntas para te passar. Fica tranquilo que eu já vou olhar aquelas que são bacanas e que são pertinentes, né? E já vai filtrado, para você não cair naquele negócio do programa ao vivo, né? Olha, e aí, pelo amor de Deus, aqueles negócios assim, né? Vamos lá, deixa eu mandar um abraço. Bom, primeiro o professor Alexandre Flecha, processualista top de linha, já esteve com a gente, tá mandando um abraço para você, Cristiano, tá ligado aqui na nossa live. Outro abraço para ele. A Sandra Mota está mandando um abraço e falando da educação de consumo para o consumidor idoso, realmente é muito importante. E ela faz uma pergunta. Gostaria de saber do professor Cristiano se ele não acha que falta uma política de educação para o consumo em relação ao consumidor idoso. Certamente, né? Na verdade, a educação para o consumo ela deveria começar nos primeiros anos, né? Ali da escola, né? Até não só por uma questão de autopreservação econômica, né? Mas também por uma questão de sustentabilidade, né? A gente não se dá em conta, né, que o mundo ele é limitado em uma série de recursos, mas a gente continua gastando e consumindo eles, né? E então, dentro desse contexto, né, era importante que começasse desde cedo. Como isso não ocorreu e não vem ocorrendo, a gente tem que criar uma plataforma, né, de conversar com esse idoso, né, mas não só com dever. Quando eu falo em educação, eu acho que ela não funciona só na base do dever, né, quase uma coisa meio superego, assim, você tem que fazer isso, né, porque na medida que você dá o comando, aí talvez mesmo que o inconsciente não vai interpretar isso, ele vai pegar o que interessa para ele, né. Então você tem que criar, a partir da educação, uma ideia de conquista e mostrar que ela tem um resultado mais interessante do que a continuidade daquele seu comportamento, que parece que está mais para um contexto destrutivo do que para um contexto de fomentar a própria vida com qualidade, né? Verdade. E aí, claro, políticas públicas, colocar PROCONs para dar cursos ou outras entidades, mas muitas vezes tendo que ir até o espaço desse idoso, né? Se esperar ele chegar e ir até um local, talvez ele não vá fazer esse deslocamento, né? Você tem que conquistar aquele que você quer educar. Show. Deixa eu ir aqui agora para mais perguntas. Ela agradece aí, o Arthur Kaiser falando live maravilhosa, vai agregar muito na aplicação do direito e tal. O pessoal está adorando aqui. Agora, vamos lá. A Fátima, ela faz uma pergunta aqui. Na verdade, é complicado isso. Sobre as indenizações, vocês acham que as sentenças serão minoradas para proteger as empresas? Na verdade, eu acho que vai ter que haver uma modificação, eu aposto numa modificação necessária do judiciário em relação ao tratamento do consumidor, porque se você já não vinha se adequando de forma interessante antes, agora com a restrição bastante intensa do comércio, aí mesmo que você vai liquidar com o mercado, né? Se esse mercado que até então não estava muito interagindo com a ideia de segurança e confiabilidade, se ele não trouxer um resultado melhor, ele realmente fecha, ele se encerra, né? Eu acho que mudou o jogo. Acho que o jogo está diferente, né? E quem imagina que vai resgatar um cenário anterior não vai fazê-lo, né? Não porque o coronavírus tenha tido um impacto econômico fatal,
Na verdade, o coronavírus ele está antecipando o futuro de uma vez só, né? A gente poderia ter pego um trem que nos levaria para uma estação daqui a 4 anos, para uma estação a qual a gente não estava se preparando, só que em vez de ser esses 4 anos, nós trocamos o trem e passamos a descer a lomba da montanha-russa, né? Tendo que se adaptar de uma hora para outra, né? E isso já está levando justamente a uma ideia de melhor seleção de opções, né? Como a gente está vendo, né, a gente deixa de consumir uma série de coisas e nota que aquilo ali não é tão essencial, né, e teria que ficar feliz ao receber a fatura no final do mês do cartão de crédito. Até que, enfim, eu gastei pouco. Te ouvindo falar, eu não tive como deixar de pensar no artigo 4º do CDC, né, que diz respeito ao princípio da harmonização dos interesses. Vai ser o que vai ditar a vida em sociedade agora. Ou os fornecedores vão realmente tratar os consumidores como sendo, do Henry Ford, né, o elo mais fraco não pode ser mais forte do que o outro elo e tal. Ou os consumidores serão tratados de maneira igual, ou então já viu que não dá certo, né? Não dá certo. Eu até acredito, tá, Cris, que a tendência das indenizações seja realmente diminuir, né? Eu acredito que as indenizações elas vão diminuir porque salvaguardar o interesse também da iniciativa privada, porque a gente também não pode ser não pode virar as costas para isso, né? Porque realmente é muito importante. Sem a iniciativa privada, a nossa economia não anda, como nenhuma economia anda, pelo menos sólida, dentro de uma sociedade capitalista. E vamos ver, né? O Marcão teve com a gente na sexta-feira e já levantou uma bandeira nesse sentido. Ele falou, olha, pensa direitinho, na hora de uma demanda, tem que ser razoável. Eu recebo todos os dias perguntas, é para parar de pagar o colégio, é para parar de pagar o plano de saúde, é para parar de pagar o banco? Não. Mas também pode cobrar dobrado, que nem eu vi agora. Eu recebi uma mensagem de uma aluna falando assim, poxa, Renato, eu tenho um imóvel locado, pago X reais, mas a administradora encaminhou para eu pagar o dobro. Eu falei, nesse período? Ela falou, eu não vou dizer se ela vai ter direito ou não, essa administradora, de fazer essa cobrança, mas eu digo do momento, né? Uma empresa, nesse momento, propor, aliás, pior, impor esse aumento de quase o dobro de uma locação. Isso vai acontecer com instituições financeiras, isso vai acontecer com um monte de gente. A gente está vendo aí vender água mineral não, álcool gel por um preço absurdo. Quer dizer, o cara compra por R$5, está vendendo por 50. Luva cirúrgica, máscara, e essas coisas de necessidade básica. Quer dizer, não vai ter mais espaço para isso. Eu entendo que as decisões devem ser firmes, né? Nesse tipo de situação, do abuso de direito. Na maior parte das vezes a gente tem que harmonizar, nem um lado, nem o outro, mas em se tratando de direito do consumidor, acabo acreditando que o valor das indenizações pode reduzir um pouquinho, sim, em nome da preservação da iniciativa privada. Vai ser um momento de muita negociação, porque alguns espaços vão ir desaparecendo gradativamente, né? Na medida que a gente cria uma comunicação mais intensa aqui pela internet, home office, né? Muito disso daqui vai resultar numa rescisão de contratos de locação, na medida que o sujeito entenda que não precisa mais se deslocar até um determinado local para lá, então, fazer as suas operações, né? Daqui a pouco ele consegue, em casa, fazer o escritório dele, então, a partir dali, ele vai fazer o serviço dele. Isso vai fazer também com que haja um consumo menor de combustíveis, né? Isso vai fazer com que haja um consumo menor de veículos automotores, né? Então, uma coisa vai desaparecer e talvez aumente o Uber, não sei, enfim, Uber, 99, enfim, as pessoas queiram ter menos carro e mais esse tipo de serviço, mas ao termos provado parte desse mundo antecipado, a gente já está fazendo escolhas para o fim desse isolamento, né? Que eu não sei quando efetivamente vai ocorrer de forma plena, mas ele já vai voltar com escolhas diferenciadas, né? Cristiano, eu adorei a comparação com a lomba
da montanha-russa. Foi exatamente isso que aconteceu. Ninguém me definiu de forma mais plena do que você. É isso mesmo, quer dizer, foi acelerando e pronto. Quem viver, verá. Deixa eu te falar uma coisa. Bom, agora que a gente está no finalzinho aí, faltando 4 minutos, eu queria fazer algumas perguntas para o amigo Cristiano. Diga para o pessoal, time do coração, Cristiano. O meu time é o tricolor gaúcho, né? O Grêmio, né? Que agora está nesse estado aí de reflexão, né? E parada, né? Mas logo a seguir a gente volta aí, né? Não sei se a Libertadores vai continuar esse ano, né? Mas enfim, né? Vamos voltar e continuar a briga aí por títulos, né? Você sabe, rapaz, que um dos motivos... Hoje em dia eu torço para o Grêmio. Você sabe, eu vou aí pelo menos uma vez a cada 2 meses, né? Eu estou em Porto Alegre, que eu trabalho lá no Verbo Jurídico com o pessoal e tal. E aí sempre eu vou para poder dar algumas aulas. E aí eu lembro um dia que eu botei no grupo que estava chegando em Porto Alegre e você e o Marcos Catalã, os dois viravam assim, tem que ir, mas tá aqui, tem que ir conhecer a Arena do Grêmio. Aí eu fui. Realmente é um absurdo. E aí eu fui nas duas, tá? Eu fui lá do Beira-Rio, né? Fui lá como é que é o nome que vocês falam assim também? Não é arena? Como é que tem um negócio desse, né? Tem uma sacanagem que vocês fazem com... Começou pelo mais simples para chegar no mais evoluído, né? Que é a Arena do Grêmio. Tá vendo? Então, aí cheguei na Arena do Grêmio, é um espetáculo, a torcida do Grêmio é legal pra caramba. Eu sofri, porque eu fui na Libertadores ver o Flamengo jogar com o Grêmio aí, e eu sofri uma coisa que eu trouxe para cá para o Rio, estou até avisando para o pessoal do consórcio do Maracanã fazer, que eu achei muito legal. O que eles fazem? Quando a torcida adversária começa a cantar, o sistema de som do estádio, eu nunca tinha visto isso, né? Fica em cima da torcida adversária. Aí, quando a torcida adversária começa a cantar, aí toca uma música, um Ivete Sangalo, alguma coisa assim, e abafa a outra torcida. Achei legal, falei, pô, os caras são inteligentes, olha o que eles colocaram aqui. Não dá para brigar com eles, não. Então, pô, parabéns. Realmente o Grêmio é um grande time. Me diz uma coisa, cidade que você mais gosta? Olha, eu vou dizer que eu gosto bastante da minha cidade, Porto Alegre, né? Acho que o Brasil tem várias cidades, né? Também em termos de mundo, né? A gente tem aquelas capitais básicas, né? Londres, Paris, enfim. Mas se tivesse que escolher uma, eu ainda continuo morando em Porto Alegre. Maravilha. Gente, olha só, eu abri agora os comentários para que vocês mandem abraço. O professor Cristiano adora receber corações, declarações de amor. Olha, professor, eu adorei e tudo. Podem colocar, soltem bastante corações aí para gente. E aí tá, o @ Cristiano Heineck, que é o Instagram dele. Quem quiser seguir essa fera tá aí. E vamos lá, vamos continuar aqui, que falta só mais um pouquinho. Livro que você indica aí que todo estudante de direito, de repente, deveria ler. Ou então um livro que te marcou, que foi legal e que você indicaria para as pessoas. Olha, como a live tem esse contexto jurídico, né, eu vou ir para esse lado, né, eu acho que um livro que me marca e sempre me marcou é o Contratos no Código de Defesa do Consumidor, da professora Cláudia Lima Marques, né, que hoje, né, ele começou um livro também grande, mas menor, hoje ele já está em proporções quase bíblicas, né, mas ele faz todo um passeio em cima do direito privado, negocial, brasileiro, alemão, francês, conectando realidades de outros ao que poderia melhorar entre nós, né, trabalhando muito a jurisprudência, né, e também não só a nossa, também de outros países da América Latina, né, e versando sobre uma série de temas, né, tudo que você imagina em termos de defesa do consumidor, que é o que acaba, na verdade, é um microsistema que alberga todo o direito privado, tirando ali talvez questões de família, sucessões, né, mas de resto você atrai muito, né, para esse setor, e ele é um passeio sobre tudo isso, né, e o tamanho do livro ele é indicativo de que você não esgota ele, você consulta ele durante uma vida inteira. Quanto maior o livro, mais você recorre a ele durante a sua vida, né. Tá bom, Cristiano, muito obrigado pela presença, cara. Estou envaidecido de te ter aqui.
Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz. Aí. Muito obrigado. Grande abraço, fica com Deus. Um grande abraço aí. Valeu. Tudo de bom, Renato. Até mais. Um abraço a todos.